Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Nós devemos sempre agradecer a Deus por termos a sua palavra em nossa língua e nela poder meditar dia e noite. O texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, apenas os versos 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: É assim que o evangelista Mateus começa a registrar aquele que é o mais precioso sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Esse sermão vai do capítulo 5 até o capítulo 7 deste evangelho. Eu não sei se você percebeu, mas o texto deixa claro que em torno de Jesus havia pelo menos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo se refere à multidão e o segundo grupo se trata dos discípulos. A pergunta que esse texto nos traz é: de qual desses grupos fazemos parte? Será que nós fazemos parte dessa multidão? Ou será que nós fazemos parte daqueles que são chamados discípulos? O objetivo dessa multidão, relatada no texto, era encontrar o Jesus que cura, o Jesus que abençoa, o Jesus que outorga graça. Assim se comportava aquela multidão, e assim continuam se comportando as multidões nos dias de hoje. Mas se pensarmos nos discípulos, veremos que eles são aqueles homens que mais tarde foram enviados pelo Senhor Jesus para curar os enfermos, e não para serem curados. Aqui está uma das características fundamentais do discípulo. O discípulo é aquele que se espelha na missão do seu Senhor. Em nossa cultura, quando alguém quer falar, quando alguém quer ensinar, logo se põe de pé. Mas entre os judeus do primeiro século não era assim. Os rabinos, quando queriam ensinar, costumavam se assentar para fazer isso. Notem no texto que quando Jesus se assenta, os seus discípulos se aproximam dele e Jesus começa a ensinar-lhes. Aqui encontramos mais uma característica do discípulo. O discípulo é aquele que se assenta ao lado do seu Senhor para ouvi-lo, para aprender dele, para receber dele os seus ensinamentos. É interessante que quando este sermão é concluído, lá no capítulo 7, nos versos 28 e 29, nos diz o texto que quando Jesus acabou de falar essas coisas, ou seja, tudo aquilo que Jesus havia falado, havia ensinado, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, nos diz o texto que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. A forma como Jesus ensinava era diferente, irmãos. A multidão, quando ouve Jesus falar, fica impressionada, fica maravilhada. Mas o discípulo, quando ouve Jesus falar, ele se submete, ele obedece. Está aqui mais uma característica do discípulo. Daí eu preciso novamente lhe perguntar: a que grupo você pertence? Você é parte da multidão que só tem como objetivo buscar a cura e as bênçãos do Senhor, sem ter com ele nenhum compromisso? Ou você é parte daqueles que são chamados discípulos, que se espelha na missão do seu Senhor, que se assenta ao lado do seu Senhor para ouvi-lo e receber dele os seus ensinamentos, que se submete e obedece ao seu Senhor? Você já percebeu que estes que foram chamados aqui de discípulos são identificados no texto sagrado? Eles têm nome e nós conhecemos a história de cada um deles. Pedro, Tiago, João e tantos outros. Já a multidão é anônima. Ela não assume um compromisso pessoal com o Senhor Jesus. Portanto, cabe a cada um de nós responder a pergunta: somos discípulos ou fazemos parte apenas da multidão? A minha oração
é que todos nós possamos ser encontrados entre aqueles que são, de fato, discípulos do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Amém.